Boa noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra pública em nossa Casa Espírita Fonte de Esperança. Hoje teremos a palestra do orador espírita Jorge Hess com o tema A Vida Futura ante a Lei Natural. Desde quando eu entrei na Casa Espírita, o Jorge Hess aqui já trabalhava fazendo suas palestras. E eu sempre percebi nesse orador aquela vontade real de realmente fazer aquilo que ele ensina. Então, hoje teremos o privilégio de escutá-lo. Vou fazer uma breve prece e já passo a palavra ao Jorge. Senhor Jesus, aqui todos nos encontramos reunidos, humildemente, para buscarmos o conhecimento da doutrina espírita, que nos chegará ao conhecimento por intermédio do orador espírita Jorge Hess, que a sua luz possa se fazer presente e recair sobre o Jorge, de maneira que ele escolha as palavras que venham não só a nos fazer compreender a sua mensagem de amor, de fraternidade e de caridade, mas principalmente sensibilizar os nossos corações para a necessária reforma íntima e para nos mantermos firmes na tarefa do serviço ao próximo. Graças a Deus. Jorge? Gratidão, gratidão mesmo pela recepção, pelas palavras fraternas, acolhedoras, amigas, carinhosas que você nos envia. E a minha mais profunda gratidão, espero que eu possa realmente estar dentro desse perfil que você, com muita espontaneidade, trouxe do nosso esforço para justificar na crença, pelo menos o melhor que nós possamos dar no limite da nossa força, sem estar decepcionando, sobretudo, aqueles que estão mais próximos de nós, nossos familiares. Muito obrigado mesmo pelas palavras, gratidão mesmo. E aos irmãos aqui presentes, sejam muito bem-vindos aqui na live, e os irmãos que estão também presentes na instituição, recebam um carinhoso, fraternal e respeitoso abraço a todos. Nós vamos fazer aqui, eu tenho um roteiro na minha frente, para que nós possamos falar sobre a vida futura ante a lei natural. E espero que eu possa ser compreendido, mas que, sobretudo, eu utilize na palavra a energia do amor. O amor que nos sustenta há quase 50 anos no labor doutrinário. O Espírito de Verdade, para Allan Kardec, fez algumas advertências e também alguns estímulos e algumas afirmações. Por exemplo, o Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo que esse mesmo Espírito de Verdade afirmou que à época tinham chegado os tempos em que as coisas, quando falo as coisas gerais, haveriam de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Quando o Espírito de Verdade, ele faz uma afirmação de que chegou o momento, na terceira revelação, século XIX, meados do século XIX, de que as coisas haveriam de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, fica claro que as coisas não estavam nem muito bem assimilada, compreendida no seu verdadeiro sentido, porque o sentido, em termos de compreensão do Evangelho do nosso Mestre Jesus, estava completamente distorcido, estava longe do verdadeiro sentido. E quando nós, e os Espíritos nos afirmam que o Espiritismo e o Espírito de Verdade o afirma,
de que veio para restabelecer, no verdadeiro sentido, as coisas, para que dissipasse as dúvidas, as trevas, e até para confundir aqueles soberbos, os orgulhosos, mas, sobretudo, exaltar e glorificar as pessoas que buscam na tríade amor, justiça e caridade dentro do caminhar da trilha da justiça. Pilatos perguntou uma certa vez, quando Jesus estava para ser julgado, exatamente ali pela massa, por aquela turba completamente enceguecida, raivosa, fanatizada pela tradição judaica, perguntou lá na intimidade, nas conversas prévias, antes de apresentá-lo ao público, junto com Barrabás, se ele era rei dos judeus, conforme estavam afirmando. E Jesus respondeu que, de alguma forma, o reino dele, Jesus, ainda não era na terra, ainda não era deste mundo. E foi uma resposta interessante, porque ele está fazendo uma referência de um reino, sim, do qual ele é a representação máxima, mas não deste mundo. Então ele demonstra, e isso em várias outras ocasiões, colocando ou estabelecendo como tema mais importante, o maior, ou dando maior relevância à questão desse reino que não é num mundo que nós poderíamos chamar de vida futura. Porque ele está falando de uma vida fora da terra, um reino de paz, de amor, de justiça fora da terra, não na terra, não iguais aos reinos do mundo. Até porque sem o princípio dessa vida futura, eu diria que nenhuma razão teria, pelo menos maior parte dos ensinamentos e dos preceitos morais de Jesus. Tanto é verdade que Jesus ele se materializou novamente 3 dias após a sua morte, para mostrar essa vida futura, de que a vida continua após a morte, e que nós sobrevivemos completamente à vida material. Antes da sequência, eu senti que houve um barulho aqui que não me incomodou, que é eu vou voltar aqui. Esse track foi do WhatsApp, já saí dele. Bom, muitos não entenderam o princípio da vida futura. Não entenderam esse reino que não é da terra. E até acreditavam, alguns, que Jesus falava apenas sobre a vida presente. Não o compreenderam. Até hoje não o compreenderam. E esse princípio da vida futura, desse reino fora da terra, é ponto decisivo, como eu disse, nos ensinamentos do próprio Cristo, e é por causa disso que Kardec coloca o tema Meu Reino Não É Deste Mundo entre os primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Somente o princípio da vida futura, da vida após a morte, justifica as diversidades, as anomalias da vida na Terra. E esse princípio justifica e mostra exatamente com uma visão, que nós possamos ter uma visão muito mais ampla, a justiça de Deus. Não a justiça de Deus de acordo em que algumas seitas, algumas crenças, algumas religiões colocam as suas leis de forma implacável com destinação àqueles que não seguem tal ou tais cartilhas de tal ou quais religiões, que, como tais hereges, são destinados ao inferno eterno, com penalidade para sempre, ou um inalcançável céu, ou paragens paradisíacas que apenas algumas meia dúzias de seguidores poderiam ter acesso. Sem uma visão real da realidade após a vida, ou uma distorção absoluta da vida futura. As religiões, elas não conseguem. Mas não conseguem mesmo, sob nenhum ponto de vista, e eu diria que quase todo o cristianismo humano, que eu chamo de cristianismo sem o Cristo, porque nós esquecemos Jesus. Fez-se um movimento cristão no mundo
a partir, sobretudo, do quarto século, em que Jesus foi enterrado, foi crucificado e enterrado e não mais ressuscitou. A sua mensagem ela não foi compreendida. É evidente que os judeus, de uma forma geral, eles mantinham uma ideia muito confusa acerca dessa vida após a morte. Em todas as épocas, desde Moisés, que criou e estabeleceu o movimento judaico, que nós chamamos de judaísmo, foi ele que iniciou, por isso nós chamamos de o primeiro revelador, e até hoje o judeu ele não tem noção do que é essa vida após a morte. E eles, na antiguidade, e até hoje, muitos acreditam nos anjos, considerando que tais anjos foram entidades privilegiadas, criadas por Deus como tais, já como anjos, na condição já de espíritos puros. É uma distorção. E eles não sabiam, eles não tinham noção, como muitos não têm, chamados cristãos sem o Cristo, de que nós um dia nos tornaremos anjos. Eles não tinham noção disso. E nós, como tais, também partilharemos esses encantos celestiais, esses encantos angelicais, daqui a bons bilhões de anos nós chegaremos. Mas o ser humano, naquela época, não tinha uma noção em relação a essa realidade. E ele, o judeu de raiz, ele acreditava que a observância, dentro de uma visão de literalidade, uma observância literal das leis de Moisés, ou seria recompensado com os bens da terra, dando mais poder material, até mesmo considerando a suposta supremacia dos judeus entre todos os povos, né? E, como tais, essa obediência a Deus ou a observância às leis faria com que eles tivessem inapelavelmente vitória sobre os seus inimigos. Eram visões distorcidas. E para eles, ao contrário dessas vitórias, uma calamidade pública, uma derrota, era considerado ou eram como verdadeiros castigos pela desobediência a essas mesmas leis de Moisés. E fica exatamente muito longe de uma melhor compreensão do tema que nós estamos hoje explorando, que é a questão da vida após a morte, que é a questão da vida futura, que é a questão do reino do Cristo. É claro que Moisés ele não tinha a condição social, sociocultural, socioeducacional para ensinar mais do que alguns pontos a um povo ignorante, a um povo que precisava ser tocado pelas coisas muito materiais, ainda muito grosseiras. E o Cristo, que nos revela de que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso natural, e essa chamada vida futura, que é onde o reino em que Jesus fala para Pilatos que não era da terra, ele assegura para nós, pais, sobretudo aqueles que cumprem os mandamentos de Deus, cujas leis nós trazemos na consciência e não estão escritas por nenhum homem. Porque as leis de Deus, na questão 621 de O Livro dos Espíritos, afirma que as leis de Deus estão escritas em nossa própria consciência. Quando nós obedecemos essas leis, nós, evidentemente, vamos usufruir da vida após morte no reino do Cristo, as bem-aventuranças, porque é na vida futura que o império do Evangelho viceja em toda a plenitude, porque é o mundo em que nós saímos das ilusões da transitoriedade da vida física para ter uma visão mais ampla desse império, com esse vigor desse reinado extrafísico que Jesus nos demonstra, nos comprova e nos ensinou, né? E para o qual todos nós iremos regressar, retornaremos assim que desencarnarmos. O que é desencarnação para um evangélico, para um católico, para todas as denominações desse cristianismo humano, é tão obscuro, mas é tão absolutamente obscuro, que nós não teríamos chance de poder chegar para qualquer um desses nossos irmãos cristãos
e mostrar para eles, ou demonstrar para eles, ou propor informações para eles, de que a vida continua após a morte, tal qual como reflexo da vida que nós temos na Terra em outras dimensões, com características semelhantes daqueles que ainda se prendem à vida terrena. E que não há uma jurisdição ou um local destinado para aqueles que erram ou que transgridem as leis da própria consciência, que ficarão num inferno teológico, mitológico para a eternidade. Eles não conseguem compreender isso. Então, Jesus ele fez adaptações das suas lições de acordo com o estado intelectual e moral dos homens daquela época, né? E o próprio Cristo, obviamente, como nosso governador do planeta, como o espírito mais puro que esteve entre nós, ele avaliou inconveniente dar informações mais profundas, entendendo que eles poderiam, até mesmo com informações mais profundas, se deslumbrarem, visto que não compreenderiam no primeiro momento. Como Nicodemos não compreendeu bulhufas, me perdoe o termo bulhufas, sobre o tema reencarnação. Ele ficou deslumbrado com a afirmação da necessidade de se nascer de novo e ele não entendeu nada. E não era um qualquer um, era um intelectual. Era alguém que conhecia a filosofia por ser um doutor entre os rabinos. Então, Jesus se limitou, de certo modo, a apresentar esse reino que não era na Terra, ou essa vida futura, mas como um princípio, digamos assim, ou como uma lei natural cuja realidade nenhum ser humano pode fugir, que é a vida após a vida física. A gente costuma dizer assim, a vida após a morte. Não, eu nem gosto de usar esse termo, a vida após a morte. Eu prefiro usar a vida após a vida física, porque a vida não cessa nunca. O corpo, ele, claro, nós chamamos que morre. Não, o corpo não morre. O corpo, ele se desagrega e as moléculas que compõem o meu corpo hoje, mais tarde, vão compor outros corpos por um processo natural de transmutação ou de transformação da matéria. Então, não houve morte. O corpo vai se desintegrar e as moléculas que hoje compõem esse corpo, mais tarde vai estar compondo outro corpo. Então, houve uma transformação. Como dizia Lavoisier, na vida nada se cria e nada morre, tudo se transforma, né? Nada se perde, tudo se transforma. Então, é a vida após a vida. Todos os cristãos, necessariamente, o cristão, ele sabe que existe uma vida após morte. Ele só não tem uma noção de como é esse ambiente, esse reino que o Cristo nos traz. Então, essa ideia, um pouco ou muito superficial que fazem da vida futura, muito vaga e incompleta, por isso a alimentação e a realimentação de concepções falsas em diversos pontos, dentre eles a destinação para os hereges, o inferno eterno, ou as penalidades eternas, ou quando foi criado num dos concílios da própria Igreja de Roma, o purgatório, que foi uma criação teológica, né? E também o limbo, e assim vai, dentro dessas discussões teológicas, filosóficas, para esses que não têm quase que nenhuma noção de vida após morte, ou se não, nenhuma, muito vaga noção do que é a vida após a morte. E lembrando que esse diálogo com o Nicodemos, ou melhor, com Pilatos, o Cristo foi perguntado o que era a verdade. E pela tradição, Jesus não respondeu. A verdade está na consciência de cada um. Pilatos não recebeu a resposta de Jesus, ele silenciou. Agora, para a maioria esmagadora dos chamados cristãos, não há a tal respeito mais do que, para alguns, uma crença muito sutil, muito tênue de certezas, decorrendo daí muitas confusões, e aí sedimentando ou potencializando a própria incredulidade em que, pelo mascaramento, as pessoas dizem que segue tal ou qual cartilha de tal ou qual religião, mas apenas por mascaramento de virtudes, e não virtudes efetivas, através de uma convicção, de um contato mais direto com uma verdade mais profunda da vida futura. E isso faz toda a diferença.
porque o que há são manifestações fanáticas ou de uma fé enceguecida, portanto, uma fé cega, em que as pessoas obedecem àqueles que comandam, e se não obedecerem, como tais transgressores, hereges, irão para o inferno. E por medo de irem para o inferno, eles seguem cartilhas, utilizando comportamento ou se valendo de comportamento em que uma lei de obrigação desses líderes faz com que eles envernizem virtudes que não são reais, com medo do inferno, tentando comprar, através de virtudes que não são reais, de comportamentos apenas de mascaramentos comportamentais, um acesso ao céu, porque eu estou cumprindo os cânones de tais ou quais dogmas ou regras de tal ou qual religião, que não me preparou para morrer, que não me prepara para uma vida futura. E a literatura de André Luiz é riquíssima em nos demonstrar os religiosos absolutamente despreparados na chamada vida extrafísica ou vida espiritual, para ficar mais didaticamente fácil de compreender. Então, os religiosos estão lá, muitos deles dormindo, esperando o juízo final, e dormindo já por centenas de anos. Eles não conseguem acordar, mesmo em toda uma morfologia perispiritual, com seus bilhões de átomos e células e moléculas que compõem a morfologia do perispírito, eles estão ali como hibernados, em um processo de uma monoideia em que não permite o despertar, e permanecem, muitos deles, em tratamentos, em pavilhões específicos para isso, ou então nas plenas brumas dos mergulhos mais profundos na própria consciência da ignorância, em que mantém vagando, sem rumo, sem norte, sem noção de nada, sem noção de si mesmo, porque não estavam preparados para a vida futura. E o Espiritismo, como terceira revelação, veio completar nesse ponto desse tema, vida futura, e em vários outros, claro, os ensinamentos do Mestre Jesus, considerando que alguns homens já se mostram com uma certa maturidade, com uma certa capacidade de compreensão para apreenderem ou apreenderem essas mesmas verdades que o Cristo trouxe há 2000 anos. Por isso que eu digo, e repito, me perdoem esse primeiro, eu estou usando exatamente o pronome na primeira pessoa, porque eu vejo o cristianismo do mundo sem o Cristo, porque as lições básicas, principalmente mediunidade proibida pelas religiões cristãs, a mediunidade que o Espiritismo estuda, aprofunda e mostra a importância como sendo um instrumento de extraordinária oportunidade de aprendermos a vida após-morte, porque não vamos ter contato com os mortos através dos médiuns. E lá, no cristianismo, em suas várias denominações, é proibido lidar com a mediunidade, porque para eles a mediunidade é artimanha do demônio, é artimanha dos espíritos ligados ao demônio. Então, nós, espíritas, somos ligados às diretrizes demoníacas, porque nós estamos lidando com aquilo que é proibido deles estudarem, que é a mediunidade, a vida pós-morte, a comunicação dos mortos com vivos, e ponto. Então, existem poucos que estão tendo uma visão realmente de vida futura, não somente como um artigo de fé, como mera hipótese. O Espiritismo nos traz e nos deixa exatamente diante de uma realidade muito concreta, de fatos incontestes, em que os mortos, utilizando os médiuns encarnados, trazem para nós informações preciosíssimas do que acontece na vida futura. Por exemplo, André Luiz, que é um pseudônimo de um irmão nosso que esteve reencarnado em algum momento aqui no Brasil, era um médico, era um cientista e que utiliza esse pseudônimo de André Luiz. Ele traz informações riquíssimas. O Manuel Filomeno de Miranda, a Joana de Ângeles, o Emanuel, e quantas maravilhosas revelações através de Ivone do Amaral Pereira. Então, ali nós temos provas cabais, não oriundas de uma sagacidade demoníaca de um líder do inferno, não. São informações
consistentes, do qual já com bases que nós podemos chamar de intelectualidade ligada ao mundo científico, já se comprova, porque a mediunidade ela foi comprovada pelo reconhecimento da importância de um homem considerado o homem da história do Brasil, o homem, o mineiro do século, o homem da história do nosso país, que é o Chico Xavier, que não era, evidentemente, um artífice ou um títere do demônio. Ele era, e é, e permanecerá sendo verdadeira e legitimamente um representante de Jesus. E ele foi, como outros tantos, né, o grande instrumento que nós chamamos médium, aquele que intermediou a vida aqui na Terra, que está limitada entre o berço e o túmulo, e essa vida futura, comprovada por essas testemunhas com cabais provas, desde Parnaso de Além-Túmulo, considerando Chico Xavier, estudado pelos maiores e mais proeminentes especialistas em literatura, do qual se declinavam, se curvavam diante da autenticidade de toda aquela nomenclatura de poesias, toda a autenticidade que identificava os seus autores, os mais eminentes homens da Academia Brasileira de Letras, eles testemunhavam. E muitos daqueles que, de alguma forma, duvidavam por suas religiões e dizem, se isso realmente não for, por exemplo, tal ou qual autor, nós temos que preparar aqui na Academia Brasileira de Letras uma cadeira para um imortal chamado Chico Xavier. Tal a autenticidade das mensagens que, por suas mãos, estavam vindo para nós como testemunho da vida após-morte. Então, nós estamos hoje como arautos de uma nova revelação, de tal maneira que as verdades que eles trazem impossibilitam quaisquer tipo de dúvidas racionais, minimamente racionais, a não ser dúvidas teológicas ligadas a conceitos dogmáticos, do qual esses irmãos chamados cristãos reservam-se a não aceitarem, mas sem argumento racional, é apenas baseado em uma fé absolutamente limitada. E aí, evidentemente, com as informações mediúnicas, possibilitam as mais simples inteligência a uma condição de poder imaginar no seu verdadeiro aspecto o que é a vida pós-morte. Basta nós lermos essas revelações que vieram, não somente através de Chico, de Ivone, de Raul Teixeira e muitos outros médiuns, como também o Divaldo. São realidades para nos preparar para entender que o reino de Jesus realmente não é na Terra, que a mensagem de Jesus não tem uma característica de destinação definitiva para a vida terrena. Então, a descrição dessa vida futura, ela é tão detalhadamente feita e são tão racionais as condições, por exemplo, de felicidade, de infelicidade, de desgraça, enfim, eles trazem para nós como testemunhas oculares das suas dores, das suas alegrias, do que eles encontraram, de como eles estão nessas condições, e assim vai. Então, eles nos narram, e cada um aqui vai, muitas vezes, até contra a sua própria vontade, reconhecer e declarar a si mesmo que não pode ser de outra forma, embora muitas vezes, com muitas dores, leiam um livro, e eu recomendo para todo espírita que deveria ler, o livro O Céu e o Inferno e a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, principalmente na terceira parte do livro. Então, é muito importante nós, como espíritas, sem fanatismo, respeitando a crença de outros que não pensam como nós pensamos, estudarmos, entendermos exatamente para podermos ter base racional de uma certeza absoluta de que a vida continua após a morte, porque assim vai se patenteando verdadeiramente a justiça de Deus, que já está inscrita na consciência de cada um de nós. E aí, evidentemente, nós podemos dizer que Jesus, que o reino dele não era na terra, mas nós podemos dizer que ele também tinha o seu reinado. Nós não falamos de rei da música, rei do futebol, rei dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores. Ele foi o rei do amor. Então, ele também foi rei. Ele tinha a sua monarquia do amor, né? Não deixou de ser. Então, a realeza, muitas vezes, desse de mérito pessoal,
é muito, infinitamente mais importante do que os reis, os monarcas que morrem e são totalmente esquecidos. Daí nós podermos lutar para que mudemos os nossos pontos de vista em relação ao nosso futuro, ao que vai acontecer após o momento inevitável da fatalidade biológica, da desagregação do corpo físico pela desencarnação. Então, a compreensão dessa vida futura vai proporcionar a cada um de nós uma fé que o Kardec chamou de fé inabalável, uma fé racional nessa vida futura, no porvir. É uma fé que traz para cada um de nós admiráveis consequências sobre a moralização de cada um de nós, a necessidade da busca, da caça, da perseguição ao bem, porque nós começamos a mudar completamente sob o ponto de vista da vida material, como nós encaramos essa vida transitória, em que teremos e somos convidados, tendo uma certeza da vida futura, de investir naquilo que é permanente em mim, numa existência daquilo que quase tudo é transitório. O corpo é transitório, o poder é transitório, o título é transitório, o CPF é transitório, o meu nome é transitório. Investir naquilo que é permanente, com uma visão racional de uma vida pós-morte. Eu vou investir naquilo que é permanente, que são os valores morais. Então, para quem compreende a vida espiritual, a vida futura, a vida terrena se torna simplesmente uma breve estada, uma breve passagem. Aliás, os espíritos dizem que uma reencarnação não passa de um dia em nossa trajetória, como imortais que somos, em nossa evolução. Então, as dores, as decepções, as amarguras da vida, numa visão mais ampla, não passam, numa visão mais racional, de incidentes que nós podemos suportar com muito mais estoicismo, com muito mais paciência, por entender, por compreender, ser de breve duração, considerando uma reencarnação um dia em nossa trajetória. Então, é pouco tempo, então devemos saber que, pelo nosso investimento, advirá em vida futura um estado muito mais feliz, infinitamente muito mais feliz. E a morte, como a visão de vida após morte, ou o que nós chamamos de morte, ela não é tão e não será tão aterradora, tão terrível para nós. Ela deixa de ser uma porta que se abre para o nada e torna-se uma porta que se escancara para a nossa libertação, quando fazemos o bem, ou por transitórios momentos de escravização, porque, na realidade, desencarnar é mergulhar dentro da própria consciência. E, como nós somos viajores da eternidade, mesmo que eu passe um bom tempo nas escuridões daquilo que eu escolhi, pelo mau caminho traçado em meu roteiro, eu terei chance de sair dessas condições e voltar para o reino da luz, porque nenhum de nós escapará da luz. A verdade é essa. Todos nós estamos destinados à luz, todos os seres humanos. E não há exceção, uma exceção. Tá? Então, sabendo que é temporário e não definitiva a vida terrena, evidentemente nós vamos prestar menos atenção, ou seja, nós vamos dar menos atenção a essa preocupação de uma vida de coisas transitórias, e aí o resultado será, logicamente, uma tranquilidade de consciência. Por isso que a doutrina espírita, como terceira revelação que demonstra a vida futura, é a doutrina consoladora, que traz essa tranquilidade consciencial, de uma certeza de uma realidade que vai ocorrer do berço ao túmulo, que vai haver a minha libertação daquilo que me prende ao que é transitório, que é da vida material. E pelo simples fato de eu duvidar dessa vida futura, nós vamos inverter o processo, nós vamos dirigir os nossos pensamentos para uma vida terrestre daquilo que é transitório, que nós não vamos levar. Dinheiro, poder, fama, beleza, nome, sobrenome, estirpe consanguínea, familiar. Olha, sem a certeza quanto ao futuro, as pessoas investem muito naquilo que é imediatista, aqui no presente. Até porque, se ele não tem nenhum bem, consegue distinguir com mais nitidez, ou seja, ele acaba realmente invertendo e fazendo das coisas que ele chama de bens, embora transitório, dando muito mais valor, igual aquela criança que nada mais vê do que um brinquedinho, e a perda desse brinquedo ocasiona agonia a essa criança.
Agora, no campo moral, quando nós nos fortalecemos, saindo dos desenganos, saindo das decepções, saindo dessas ambições que muitas vezes não são satisfeitas, ou seja, até mesmo vencendo as injustiças em que nós possamos estar sendo vítimas ou estar sendo alcançado por alguma chamada injustiça transitória, nós vamos trabalhar de uma forma mais intensificada para humildar o nosso orgulho, para amansar a nossa rebeldia. Ou seja, o orgulho ou a vaidade, feridos, atormentam, transformam a existência física em tormento sem fim, porque não conseguem fazer investimento de eternidade, de continuidade de vida. E quando você coloca os seus projetos somente numa vida corpórea, as angústias serão muito maiores, muito mais amplas, muito mais acicatantes, são muito mais doloridas, né? O mal que vem atingir a quem tem uma visão só de vida terrena ou uma visão distorcida de vida pós-morte, evidentemente, ele acaba, de alguma forma, despreparado para até mesmo o momento da desencarnação. Agora, aquela pessoa realmente que tem uma visão mais profunda e que recebe as mensagens espíritas não como oriundas do mal ou dos maus ou da cabeça de um Lúcifer ou do demônio, mas tem as revelações espíritas, evidentemente, como uma mensagem convidativa para a minha libertação dessa vida transitória, embora eu preste atenção, sabendo que a importância da vida material, porque, de alguma forma, o próprio instinto de conservação, o desejo do bem-estar, pode levar-nos a melhorar a vida material sem nos prendermos nessa melhora as coisas que são transitórias. Porque as pessoas poderiam pensar na vida futura é desconsiderar ou entrar em desleixo da vida material. Não é isso. Existe uma lei do progresso também material, do qual nós somos utilizados para a conservação das leis da própria natureza. É valorizar no limite certo daquilo que materialmente nós precisamos valorizar, sem nos escravizar. Então, nós trabalhamos na vida material por dever, obedecendo aos desígnios da providência divina, para que nós possamos buscar, junto com a natureza, manter a harmonia da natureza, né? E não achar que esse trabalho é para sempre ficar preso às coisas que são transitórias. Deus, ele jamais condenaria em cada um de nós o gozo, digamos assim, né? O deleite das coisas materiais que você conquista com dignidade. Deus nos permite você viver os momentos de deleite material. Embora ninguém reencarne para fazer turismo, mas nós podemos ter alguns momentos de gozos terrenos. Deus não condena isso. Agora, condena um abuso desses gozos, desses prazeres, né, em detrimento das coisas mais imortais, das coisas mais da alma, né? E é contra esses abusos que nós devemos nos acautelar. Ou seja, aplicar exatamente aquilo que Jesus nos ensinou. O meu reino não é deste mundo. E dentro dessa realidade, o meu irmão que está dirigindo me daria quantos minutos para encerrar para eu poder fazer o meu fechamento, meu irmão? Me desculpe eu fazer essa interrupção agora. Falta 2, 3, 4 minutos? Por favor, se estiver aqui. O tempo que você necessitar, Jorge. Até 10 minutos. Ah, que ótimo. Então, desculpe eu interromper aqui o raciocínio, tá? Então, vejam bem, nós estamos na Terra exatamente, já que quando a pessoa acredita no nada após a morte, ou não tem uma visão precisa da após a morte, ou pensa em inferno e inferno eterno e céu, evidentemente não pensa numa vida que aconteceu antes. Não passa na cabeça a reencarnação. Se tem essa dificuldade de entender uma vida futura, então uma vida anterior, menos ainda. É uma visão exatamente que a criação da alma foi por ocasião do nascimento do corpo, e isso faz com que nos tornemos estranhos uns aos outros e que não há uma solidariedade entre as partes de um mesmo todo, ou seja, coisas inexplicáveis acabam acontecendo, do qual eles fecham a porta que Jesus abriu. Por isso que eu digo, o cristianismo do mundo é um cristianismo sem Cristo. O Cristo falou da reencarnação. A encarnação é o momento que precede a vida atual para a vida futura. E
quando Cristo ele endossa a reencarnação, jamais condenou a reencarnação, confirma que João Batista, seu primo, filho de Isabel e Zacarias, era exatamente o Elias reencarnado, evidentemente, ele está mostrando para nós aquilo que, embora muitos não compreenderam, que para compreendermos a vida futura é preciso também compreendermos a vida que se passou. Existe uma vida anterior, porque alguém que fica preso eternamente no inferno não teria chance de reencarnar. Ou alguém que vai ficar eternamente nas beatíficas paragens ou cenários celestiais não reencarnaria. Não, olha só para nós fazermos um resumo. Quando Jesus respondeu a Pilatos que o meu reino não é deste mundo, com essa resposta, ele confirma com todas as letras, ele dá sustentáculo, até mesmo a passagem do Antigo Testamento, falando de uma tal de felicidade, está lá no Velho Testamento. Eu posso ser feliz no limite da minha força e dos meus merecimentos, mas no Antigo Testamento fala que a felicidade não é deste mundo. Ora, então não há possibilidade de eu ser feliz neste mundo. Bom, ninguém reencarna para fazer turismo, mas eu posso ter contato, sim, com uma relativa felicidade quando eu cumpro a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. Aí eu já vou desfrutar a leveza, o contentamento, eu vou realmente sentir uma alegria de viver, que nós poderíamos chamar de uma relativa felicidade num mundo tão tumultuado, tão enceguecido de tanta ignorância, que 99,9% dos seres encarnados não estão preparados para a vida após morte, e quando, se não, mais do que isso. Então, Jesus, quando ele diz que o reino, realmente o reino de Deus, ela não vem com essas aparências exteriores, e ele tem um momento que em Lucas ele diz o seguinte: o reino de Deus, ei-lo aqui, ei-lo acolá. O reino de Deus, no fundo, ele diz lá em Lucas, capítulo 17, versos 20 e 21, o reino de Deus está dentro de vós. Se o meu reino não é deste mundo, o reino que Jesus trouxe também está dentro de cada um de nós. Porque poderiam dizer, o reino está lá, está em tal. Não, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Isso é palavra de Jesus. Agora, nós não podemos esquecer. Podemos até, não deveríamos esquecer, né, da questão 621 que eu citei lá atrás. Né, porque as leis de Deus, quando o Espírito de Verdade fala, e eu comecei com o Espírito de Verdade, né, quando ele respondeu ao próprio Allan Kardec que a lei de Deus está escrita na minha consciência, foi o Espírito de Verdade, questão 621, que afirma que as leis de Deus estão na própria consciência humana. Ali é que vige toda a vontade de Deus. E todos nós nascemos ou renascemos, reencarnamos para nos tornarmos espíritos melhores, mais aperfeiçoados, portanto, mais felizes. Pelo próprio aperfeiçoamento, o contato com uma felicidade relativa. Não é a pura e eterna felicidade do qual nós alcançaremos quando chegarmos à angelitude, mas já uma relativa felicidade de estar com Jesus, de viver o Evangelho, de nos esforçar para, de alguma forma, sermos como o Cristo nos pede para que nós possamos ser, no nosso esforço, dar o exemplo, e não apenas falar, não apenas levar informação, mas levar o exemplo pelo sentimento. Ou seja, todos nós convivemos em busca dessa felicidade, em busca desse reino que Jesus nos falou que não está na Terra, embora possa começar na Terra na sua relatividade. Então, nós precisamos desenvolver o autoconhecimento. Quando Jesus disse, conheça-te, aliás, Sócrates, né? Conheça a ti mesmo. E quando Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós. E quando Jesus pediu para que, de uma forma imperativa, que brilhe a vossa luz, vinde a mim, todos que vos encontrais aflito, sobrecarregado, eu vos aliviarei, mas que brilhe a vossa luz, porque o reino de Deus está dentro de vós. Esse autoconhecimento é muito importante para que nós possamos realmente fazer uma viagem abordando em nossa intimidade os quesitos que nós necessitamos entender em nosso movimento, compreender as leis para as nossas reformas, como falou nosso irmão no início da prece aqui, que ele falou de reformas íntimas, que nós necessitamos. E as nossas más tendências, nossas más inclinações serem administradas, ressignificadas, serem domadas,
fazendo um mapeamento, digamos, estrutural, organizacional, quando nós falamos organizacional, em nossa casa mental. Porque, quando eu falo casa mental, a vida pós-morte ou a vida futura é um mergulho dentro da própria casa mental. Quando eu desencarno, eu vou mergulhar, eu vou ficar cara a cara com a minha consciência. Então, quando eu começo a trabalhar pelo bem, para o bem, buscando o belo, o bom, a harmonia, a paz, o amor, promovendo melhoria, fortalecimento da minha consciência para o bem de nós mesmos e da coletividade, que é o objetivo do verdadeiro cristão. A partir do alto amor, amar o próximo, para que nós possamos ter uma vida social melhorada, sob o ponto de vista coletivo. E é por isso, e é por essa razão exatamente, de que a felicidade verdadeira mora dentro de cada um de nós, onde está instalado o reino de Deus, onde está inscrita a lei divina, está tudo em nós. Em nós. Falar em vida futura é falar em vida presente, é trazer para o aqui e agora toda uma visão ampla pelo autoconhecimento que vai acontecer conosco após a desencarnação, que é um mergulho profundo dentro da própria consciência. Portanto, diante do que nós estamos analisando para encerrar a nossa fala, dando um minutinho para o encerramento do nosso querido irmão que iniciou o nosso trabalho, a felicidade nesse reino que não é deste mundo, mas está dentro de nós, deve ser buscada permanentemente através de um exercício que nós chamamos de autoacolhimento amoroso. É o auto-amor. Por que o auto-amor? Porque semelhante à maior lei é o amor ao próximo como a si mesmo. Então, o auto-amor, que é o amor a si mesmo, é que fará com que eu possa expressar o amor ao outro e, coletivamente, possamos realmente ter contato, saborear uma felicidade relativa através da valorização até das coisas mínimas, coisas pequenas da vida, que, na verdade, são de grande significação para uma vida saudável, feliz. A exemplo, quem é que para um momento para tocar uma flor, acariciar uma flor, pegar um idoso? Muitas vezes nós estamos atravessando uma rua e atravessar um idoso, uma pessoa com uma deficiência visual, para o outro lado da rua, ceder um lugar tradicional, como a gente está num ônibus, e para ceder para as pessoas mais velhas, ou as pessoas que têm direitos especiais num assento de uma aviação, de um ônibus, etc. Dar a devida preferência aos pedestres quando estamos dirigindo um carro, já que ele é realmente mais frágil do que o nosso carro, cumprimentar as pessoas, desejar-lhe bom dia, é muito interessante, boa tarde. Não é arreganhar, não, mas é pelo menos dar uma boa noite, mesmo que se trate de uma pessoa desconhecida, por que não? Por que não? Passar uma boa noite. Ah, é maluco? Não, eu estou fazendo a minha parte. Cuidar de um jardim, sorrir para a vida, para que a pessoa realmente, de alguma forma, possa realizar, através desses trabalhos, dessas condutas, desse comportamento, um preparo extraordinário para a vida futura, onde o reino de Jesus impera, onde as suas leis imperam, e é assim que nós possamos nos despertar, buscando que a felicidade está dentro de nós, e que possamos, em nome do nosso Mestre Jesus, que disse para Pilatos que o reino dele não era no mundo, e nós aprendemos aqui que o reino de Jesus está dentro de nós. Que ele nos abençoe, uma ótima noite a todos vocês e gratidão pelo convite. Agradecemos as reflexões trazidas aqui pelo Jorge, reflexões pertinentes a todos aqueles que hoje estão encarnados, mas que miram a vida futura. Agradecemos mais uma vez ao Jorge e a todos aqueles que nos acompanharam online. Peço permissão para que a gente possa encerrar a transmissão.